Livro Na Rota do Perigo, autor Marcos Rey, editora Ática, série Vagalume, ano de publicação 1991, 128 páginas. Sinopse: dois garotos de 18 anos sonhavam seguir a mesma profissão do pai falecido, jornalista. Sua mãe casa-se de novo com um homem muito conhecido e poderoso na região. Não aguentando mais a pressão do padrasto para se tornar contador de sua empresa e não suportando mais o novo meio-irmão, ele foge para São Paulo, onde inicialmente mora com seu tio. Em São Paulo, ele trabalha em vários lugares diferentes, onde se mete em muitas confusões, como ajudar seu tio em seus trambiques, trabalhar como garçom em um barzinho, em uma livraria, e chega até a ser obrigado a ajudar em um roubo e venda de caminhões. Sua mãe e ele passam a morar juntos perto da cadeia. E lá acabam visitando o seu tio, diariamente, que trabalha como gari na prisão. Quando foi para São Paulo, Tony foi morar com o tio Valdo, um patinador de primeira. Ganhava muito dinheiro com isso, até que Valdo enganou Tucão, um rico homem que não deixou por isso mesmo e foi atrás do velho. Tucão e seus comparsas bateram em Valdo e Tony. Depois desse ocorrido, o Tony ele foi trabalhar com o Juliano, dono do bar Paradise e puxador de carros. Ele acabou se envolvendo, mas se livrou de mais uma e voltou a namorar Raquel, que tinha ido para São Paulo não fazia muito tempo. Mas o namoro não durou, pois Raquel descobriu a mentira do rapaz ao ir buscá-la sempre com um carro diferente e o largou. Aí ele foi obrigado a dirigir um caminhão roubado para pagar Juliano dos favores, que eram casa, carro e emprego. Depois se interessou por Virgínia, que era secretária de um local perto da onde ele trabalhava. Resumindo, gente, ele teve uma vida extremamente tumultuada, Ele saiu da casa da mãe dele, aonde de certa forma ele já tinha uma vida, ele já tinha uma estabilidade, porque ele não aguentava a pressão do padrasto dele querendo que ele seguisse a profissão de contador, porque ele queria ser jornalista. O sonho dele era ser jornalista. Com isso, ele meio que sai de casa meio fugido, apesar dele já ter 18 anos, ele saiu sem avisar, porque a mãe dele não aceitaria que ele saísse de casa. E ele resolveu ir embora, simplesmente ir embora indo, sabe? Sem avisar nada. E foi para casa do tio dele em São Paulo. Sendo que o tio dele, gente, era envolvido com um monte de coisa errada. O tio dele era um trambiqueiro. E aí, quanto mais tempo ele passava, vivendo na casa do tio, mais ele acabava se envolvendo nos rolos que o tio se envolvia, E para vocês verem, ele teve vários trabalhos até o tio dele ser pego e ser preso, No final do livro, o tio dele acaba sendo pego e sendo preso. Ele acaba tomando uma advertência também da polícia, porque ele já era maior de idade e ele estava se envolvendo com coisas que não eram legais, Ele acabou perdendo a namorada dele, que ele gostava, porque ele ficava tendo que mentir para a menina, já que ele não podia contar dos trambiques do tio dele, que ele era envolvido. Afinal, graças ao tio dele, ele tinha um local para morar, ele tinha comida e ele tinha um emprego. Então, tudo isso ele sentia como se devesse alguma coisa ao tio dele e por isso ele acabava entrando nessas encrencas, Mas no final deu tudo certo, ele acabou conseguindo trabalhar na área que ele queria trabalhar, ele acabou conhecendo uma moça,
Ele, no início, até a metade do livro, ele era apaixonado por uma moça chamada Raquel, a qual eles acabam terminando o relacionamento, e no final ele acaba conhecendo uma moça chamada Virgínia, que é com quem ele realmente fica. E uma coisa que é bem interessante desse livro é que, diferente dos outros, ele foi inspirado em uma pessoa real que se chamava não, né? Não tô falando que se chamava, mas deve se chamar até hoje, né? Senão fica dando a impressão que o rapaz morreu. O nome da pessoa, né, com quem inspirou, né, de fato, Marcos Rey a escrever esse livro foi um rapaz chamado Leonardo Cardoso. Bom, esse foi o livro mais diferente, assim, do Marcos Rey, na minha opinião, porque eu admiro bastante o trabalho dele e eu leio vários livros dele. Não é à toa que aqui no canal tem vários vídeos de resenha dos livros dele. E geralmente são livros de suspense, livros mais voltados para o terror ou mais para o romance, né? E esse livro, ele tem uma pegada realmente mais real, digamos assim. Você lê, você consegue entender os personagens, consegue identificar a história de cada um deles, né? Porque eu falei de forma resumida, mas no livro detalha mais um pouco, né, da vida, do perfil de cada um deles. E parece uma história que realmente aconteceria, né? Os outros livros dele que são de terror e são suspense são livros com uma temática mais fantasiosa. E por assim dizer, eu acho até mais divertido, né, de ler. Esse livro eu achei um pouco... de todos os livros que eu li dele até hoje, foi o livro que me deu um pouco mais, assim, cansaço de ler, sabe? Eu fiquei um pouco entediada lendo, eu confesso isso pra vocês. E olha que geralmente eu não falo isso dos livros, mas desse eu tô falando porque eu realmente achei. Mas não é um livro ruim, entendeu? Ele só é um livro com uma proposta totalmente diferente dos que eu tô acostumada a ler, né, desse autor do Marcos Rey. Mas ainda assim é um bom livro. Fala bastante sobre a perspectiva, né, de um jovem de querer correr atrás dos seus sonhos, fala sobre conflitos familiares, essa questão de você ter experiência ou não no trabalho, né? Porque muitas vezes você quer conseguir um emprego, mas você precisa ter experiência, né? E se alguém não te dá a vaga, você não consegue ter experiência para conseguir um emprego nunca. É um debate até que eu faço às vezes com as pessoas, que eu acho que quando uma pessoa estuda, né, para ter uma profissão e faz estágio, eu acho que as horas de estágio deveriam contar sim como horas de trabalho. Porque a pessoa tá lá trabalhando, ela tá lá de certa forma ganhando experiência, né? Mas isso é uma opinião minha. Eu super entendo se vocês não concordarem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, indicar o canal para o amigo, para a amiga que gosta desse tipo de conteúdo e seguir aqui no canal, porque cada inscrito que aumenta nesse canal eu fico mais feliz e eu sinto o meu trabalho valorizado. Se vocês quiserem também resenha de algum livro específico, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, vou ler o comentário, vou anotar o pedido e eu vou ver se eu acho o livro, seja ele no físico ou o livro em e-book, né, versão digital, para ler para vocês e trazer aqui a resenha e falar também minha opinião sobre o livro. Bom, é isso e até a próxima!